Em uma região isolada do interior de Minas Gerais, havia uma fazenda conhecida como Morro Seco. Ela ficava ao pé de uma cadeia de morros altos, onde a neblina raramente se dissipava. A terra era árida, os animais não sobreviviam muito tempo e qualquer colheita morria antes de florescer. Décadas atrás, a fazenda era produtiva. Pertencia a uma família chamada Rebouças, famosos por suas plantações de milho e criação de gado. Mas em 1972, algo aconteceu. A história, contada em voz baixa pelos moradores do vilarejo vizinho, falava de um pacto. O patriarca, Anselmo Rebouças, teria feito um acordo para garantir fartura mesmo em tempos de seca. A plantação realmente floresceu, mas, junto com a fartura, vieram os gritos. Os trabalhadores começaram a desaparecer. Alguns foram encontrados com a pele esfolada, presos no meio dos milharais, com olhos costurados. Outros jamais foram vistos de novo. A família Rebouças desapareceu misteriosamente. Apenas a casa grande permaneceu, com janelas trancadas por dentro e portas apodrecidas pelo tempo. Ninguém ousava entrar, até que, 40 anos depois, um grupo de estudantes de agronomia decidiu investigar o local. Entre eles estava Rafael, que também era documentarista amador. Eles chegaram no final da tarde, com celulares, câmeras e drones. A ideia era fazer um curta-metragem sobre fazendas abandonadas e fenômenos sobrenaturais. A princípio, encontraram apenas ruínas, um celeiro semi-caído, um poço seco e silos enferrujados. Mas havia algo estranho. Os pés de milho ainda estavam lá, altos, verdes e cheios de espigas maduras. O ar cheirava a sangue doce e terra úmida. Rafael começou a filmar. Ao entrar na casa principal, viram que tudo parecia congelado no tempo. Pratos ainda sobre a mesa, roupas penduradas nos cabides, até um rádio a válvula com estática. Mas o que mais chamava a atenção eram os retratos nas paredes, todos com rostos riscados com gilete. Durante a noite, ficaram na casa. Armaram colchões no antigo salão de jantar e acenderam lanternas. Às 3 horas da manhã, o drone que deixaram em modo noturno captou algo assustador. Figuras caminhando entre os milharais, em fila indiana, como uma procissão. Mas quando saíram para ver, não havia ninguém. Na manhã seguinte, 2 do grupo sumiram. Encontraram um deles amarrado no estábulo, com a boca cheia de espigas de milho secas e a pele marcada por símbolos que pareciam garras. O outro estava dentro do poço, e o poço agora estava cheio de sangue. Rafael quis ir embora, mas o carro não ligava. Os aparelhos estavam descarregados. E toda tentativa de deixar a fazenda os levava de volta à entrada da casa, como se o lugar estivesse dobrando o espaço ao redor. Eles começaram a ouvir sussurros à noite, barulhos de pés descalços correndo pelos corredores, portas que batiam mesmo pregadas. O milho, antes estático, agora parecia respirar. No quarto principal, Rafael encontrou um diário de Anselmo Rebouças. As páginas falavam sobre os colhidos, pessoas que deveriam ser entregues à terra como pagamento. O milho crescia com carne. A safra era feita com vidas. E o pacto não podia ser quebrado. Na última noite, Rafael acordou sozinho. Todos os outros haviam desaparecido. A casa estava silenciosa. Ele pegou a câmera e subiu para o sótão. Lá, encontrou dezenas de corpos mumificados, presos ao teto com arames, como carne pendurada para secar. Antes que pudesse fugir, sentiu o chão tremer. Ouviu os passos. E pela primeira vez viu o colhedor. Era uma figura de mais de 2 metros, com a cabeça feita de galhos e crânios de animais, os braços cheios de gavinhas que se estendiam como tentáculos. Dos olhos escorria um líquido preto. Ele não falava, apenas olhava e apontava para o campo.
Rafael foi encontrado dias depois, andando pela estrada, coberto de terra e com espigas de milho crescendo das costas. Hoje, a fazenda Morro Seco está em ruínas, mas o milharal ainda cresce, e dizem que, se você passar por lá à noite, verá sombras dançando entre as fileiras de plantas e ouvirá vozes sussurrando. É tempo de colheita. A BR-385, conhecida entre os caminhoneiros como Estrada da Serra Morta, serpenteava pelos morros do sul do Brasil, passando por trechos de mata densa e vales esquecidos pelo tempo. Durante o dia, era só mais uma rodovia deserta. À noite, tornava-se algo diferente. Luiz Castilho era caminhoneiro havia mais de 20 anos. Já tinha ouvido dezenas de relatos sobre aquela estrada, de luzes que surgiam do nada, vultos atravessando a pista, caminhões abandonados com motores ainda quentes, mas sem motorista. Nunca acreditou, até precisar passar por lá numa rota emergencial, levando uma carga para uma cidadezinha isolada. Saiu de Porto Alegre às 17 horas, crente que chegaria antes da meia-noite. Mas uma tempestade inesperada e um desvio mal sinalizado o obrigaram a entrar na BR-385 perto das 22 horas. Não havia sinal no celular, o rádio chiava apenas estática e a mata parecia se fechar cada vez mais ao redor da estrada. Ao fazer a primeira curva, ele viu uma mulher parada no acostamento. Estava de vestido branco, encharcada, com os cabelos colados ao rosto. Acenava com a mão, mas o rosto estava virado completamente para o lado errado. Luiz freou bruscamente, mas quando piscou, ela já não estava mais lá. Seguiu em frente, com o coração batendo no peito como um tambor. Uns 2 quilômetros depois, seu GPS desligou sozinho, e as luzes internas do painel começaram a piscar sem parar. O motor tossiu, perdeu força, e o caminhão parou. Ele tentou religar, mas tudo morreu de vez. Foi quando viu as pegadas. Não na lama do chão, no capô do caminhão. Pegadas pequenas, como de uma criança, andando sobre o caminhão, em direção à cabine. Sentiu algo cair sobre o teto, um baque surdo. Depois, escutou a maçaneta sendo forçada do lado de fora. Trancou tudo e pegou uma lanterna. Mas, quando acendeu, viu pelo retrovisor algo que o fez quase desmaiar. Dentro da carroceria, onde a carga estava lacrada, havia alguém parado. Ele desceu com a lanterna, tremendo, e correu até a traseira. O cadeado estava intacto. Nenhuma marca de arrombamento. Mas havia marcas de mãos, por dentro da lataria. Luiz voltou para a cabine em pânico. A chuva engrossou. Começou a buzinar repetidamente, até que outro farol surgiu lá longe. Um caminhão. Respirou aliviado, acenou, mas quando o veículo passou, ninguém estava dirigindo. Apenas um crucifixo pendurado balançava no retrovisor do caminhão fantasma. O relógio do painel travou em 0 hora. A cada minuto que passava, ele parecia mais longe da realidade. Vozes começaram a surgir no rádio, não vozes comuns, mas gritos abafados, como se alguém estivesse enterrado vivo. Do nada, um baque forte na lateral o fez olhar pela janela. E ali estava ela de novo, a mulher de vestido branco, mas agora com o rosto colado no vidro, os olhos completamente pretos e o maxilar deslocado num ângulo grotesco. Ela não piscava. Ele gritou, deu ré com tudo, conseguiu forçar o motor a funcionar. O caminhão voltou a andar, e ele acelerou desesperado, sem olhar para trás. Depois de 20 minutos dirigindo sem parar, viu uma placa, Curva das Almas, reduza a velocidade. E foi nessa curva que a realidade se despedaçou. De repente, tudo ficou em silêncio. O motor morreu outra vez. A chuva cessou. Quando olhou pela janela, viu seu próprio caminhão tombado no fundo da ribanceira e seu corpo esmagado dentro da cabine.
Luiz acordou num banco de madeira, envolto por neblina, diante de uma velha estação de estrada que não constava em nenhum mapa. Um homem com uniforme antigo de frentista apareceu e disse: "A gente tenta avisar, mas ninguém escuta. Bem-vindo à Curva das Almas." Hoje, dizem que os caminhoneiros que passam pela BR-385, se forem atentos o suficiente, ainda podem ver um homem parado no acostamento, acenando desesperadamente, tentando impedir outros de cometer o mesmo erro. Mas ninguém para. E, toda semana, um novo desaparecimento é registrado naquela curva. Tudo começou quando Marcos, um enfermeiro recém-formado, recebeu uma proposta para trabalhar como vigia noturno temporário no Sanatório São Rafael, um hospital psiquiátrico desativado desde os anos 90 e atualmente em reforma para virar um centro cultural. O lugar ficava afastado da cidade, no alto de uma colina envolta por mata fechada e neblina constante. A estrutura do prédio ainda mantinha sua arquitetura original: paredes de azulejos bege rachados, corredores longos sem janelas, portas de ferro com trancas enferrujadas e o cheiro onipresente de éter e mofo. Marcos precisava do dinheiro. O trabalho era simples: monitorar câmeras, fazer 2 rondas a pé por noite e garantir que nenhum vândalo ou curioso invadisse o local. Mas havia uma condição estranha no contrato: ele nunca deveria abrir a porta da enfermaria 6A, no subsolo. Não havia explicações, apenas um alerta destacado em vermelho. Na primeira noite, Marcos já sentiu algo fora do normal. As câmeras do circuito interno mostravam interferências constantes, especialmente nos corredores do subsolo. Formas sombrias passavam rapidamente, quase imperceptíveis. Às vezes, os sensores de movimento eram ativados em alas que estavam trancadas por dentro. Durante a ronda da meia-noite, ele ouviu um sussurro vindo da ala psiquiátrica: "Dói mais quando a luz apaga." Ele congelou. Pensou que talvez fosse som do vento passando por rachaduras, mas os corredores não tinham janelas. E aquela voz soava úmida, como se fosse sussurrada diretamente no seu ouvido, mesmo estando sozinho. Na segunda noite, as coisas pioraram. Marcos notou que sempre às 3h13, uma das câmeras do subsolo se desligava sozinha. Era a câmera que apontava direto para a porta da enfermaria 6A. Quando ele foi verificar pessoalmente, percebeu que havia marcas de mãos do lado de dentro da porta, como se alguém tivesse tentado sair com desespero. 5 dedos longos, finos, mas com marcas de unhas profundamente encravadas no metal. Ele voltou apressado para a sala de monitoramento, mas a tela mostrava algo que ele não conseguia explicar: sua própria silhueta parada em frente à porta da enfermaria, mas ele já não estava mais lá. Na terceira noite, ele levou um crucifixo no bolso. Algo dentro dele dizia que era necessário. Durante a última ronda, escutou algo ainda mais perturbador: um canto infantil vindo do refeitório, entoando uma cantiga antiga. Quando se aproximou, viu que havia pegadas pequenas de pés descalços marcadas no chão empoeirado, molhadas, como se alguém tivesse saído de um banho gelado. A enfermaria 6 já começou a atrair sua atenção. Era como se o prédio inteiro estivesse tentando guiá-lo até lá. As luzes piscavam quando ele passava por certos corredores, portas se destrancavam sozinhas, e o som de choros e gritos ecoava atrás dele, nunca à frente. Na quarta noite, ele cedeu. Foi até o subsolo com a chave mestra. A porta da 6A já estava destrancada, entreaberta. Lá dentro, tudo estava exatamente como fora deixado há décadas. 3 maçãs enferrujadas, uma cadeira de contenção com alças de couro e uma banheira de metal com marcas de sangue seco. No fundo da sala, havia um espelho grande, e foi nele que Marcos viu o outro. Era ele, sim. Mesma roupa, mesmo rosto, mas com os olhos completamente pretos e o rosto desfigurado por cortes suturados. E aquele reflexo sorria. Marcos virou para sair, mas a porta bateu sozinha, trancando-o.
As luzes se apagaram. A única claridade vinha do espelho, que agora mostrava cenas que não estavam acontecendo ali dentro. Imagens de pacientes sendo mergulhados à força na banheira, lobotomias feitas sem anestesia, corpos empilhados em silêncio, todos com o número 6 tatuado no peito. A voz voltou. Desta vez, ela dizia: "Você aceitou. Agora é um de nós." A partir daquela noite, Marcos desapareceu. O segurança da empresa de reformas chegou pela manhã e encontrou o lugar vazio. As gravações da noite estavam todas corrompidas, exceto por um arquivo, uma filmagem da câmera que deveria estar desligada, mostrando a enfermaria 6 às 3h13. A imagem mostra a porta se abrindo lentamente e Marcos entrando. Mas algo entra depois dele. Uma forma escura, com movimentos quebrados, como se os ossos estalassem a cada passo. No fim da gravação, há um quadro congelado. Nele, o espelho da sala mostra 5 figuras de jaleco branco ao redor de Marcos, todas com rostos apagados. Hoje, dizem que quem visita o local e chega perto das 6 ouve a mesma frase: "Dói mais quando a luz apaga." E se a pessoa insistir em entrar, não sai com a mesma voz. A BR-385, conhecida entre os caminhoneiros como Estrada da Serra Morta, serpenteava pelos morros do sul do Brasil, passando por trechos de mata densa e vales esquecidos pelo tempo. Durante o dia, era só mais uma rodovia deserta. À noite, tornava-se algo diferente. Luiz Castilho era caminhoneiro havia mais de 20 anos. Já tinha ouvido dezenas de relatos sobre aquela estrada, de luzes que surgiam do nada, vultos atravessando a pista, caminhões abandonados com motores ainda quentes, mas sem motorista. Nunca acreditou, até precisar passar por lá numa rota emergencial, levando uma carga para uma cidadezinha isolada. Saiu de Porto Alegre às 17h, crente que chegaria antes da meia-noite. Mas uma tempestade inesperada e um desvio mal sinalizado o obrigaram a entrar na BR-385 perto das 22h. Não havia sinal no celular, o rádio chiava apenas estática e a mata parecia se fechar cada vez mais ao redor da estrada. Ao fazer a primeira curva, ele viu uma mulher parada no acostamento. Estava de vestido branco, encharcada, com os cabelos colados ao rosto. Acenava com a mão, mas o rosto estava virado completamente para o lado errado. Luiz freou bruscamente, mas quando piscou, ela já não estava mais lá. Seguiu em frente, com o coração batendo no peito como um tambor. Uns 2 quilômetros depois, seu GPS desligou sozinho, e as luzes internas do painel começaram a piscar sem parar. O motor tossiu, perdeu força, e o caminhão parou. Ele tentou religar, mas tudo morreu de vez. Foi quando viu as pegadas. Não na lama do chão, no capô do caminhão. Pegadas pequenas, como de uma criança, andando sobre o caminhão, em direção à cabine. Sentiu algo cair sobre o teto, um baque surdo. Depois, escutou a maçaneta sendo forçada do lado de fora. Trancou tudo e pegou uma lanterna. Mas, quando acendeu, viu pelo retrovisor algo que o fez quase desmaiar. Dentro da carroceria, onde a carga estava lacrada, havia alguém parado. Ele desceu com a lanterna, tremendo, e correu até a traseira. O cadeado estava intacto. Nenhuma marca de arrombamento. Mas havia marcas de mãos, por dentro da lataria. Luiz voltou para a cabine em pânico. A chuva engrossou. Começou a buzinar repetidamente, até que outro farol surgiu lá longe. Um caminhão. Respirou aliviado, acenou, mas quando o veículo passou, ninguém estava dirigindo. Apenas um crucifixo pendurado balançava no retrovisor do caminhão fantasma. O relógio do painel travou em 0h. A cada minuto que passava, ele parecia mais longe da realidade. Vozes começaram a surgir no rádio,
Não vozes comuns, mas gritos abafados, como se alguém estivesse enterrado vivo. Do nada, um baque forte na lateral o fez olhar pela janela. E ali estava ela de novo, a mulher de vestido branco, mas agora com o rosto colado no vidro, os olhos completamente pretos e o maxilar deslocado num ângulo grotesco. Ela não piscava. Ele gritou, deu ré com tudo, conseguiu forçar o motor a funcionar. O caminhão voltou a andar, e ele acelerou desesperado, sem olhar para trás. Depois de 20 minutos dirigindo sem parar, viu uma placa, Curva das Almas, reduz a velocidade. E foi nessa curva que a realidade se despedaçou. De repente, tudo ficou em silêncio. O motor morreu outra vez. A chuva cessou. Quando olhou pela janela, viu seu próprio caminhão tombado no fundo da ribanceira e seu corpo esmagado dentro da cabine. Luiz acordou num banco de madeira, envolto por neblina, diante de uma velha estação de estrada que não constava em nenhum mapa. Um homem com uniforme antigo de frentista apareceu e disse: "A gente tenta avisar, mas ninguém escuta. Bem-vindo à Curva das Almas." Hoje, dizem que os caminhoneiros que passam pela BR-385, se forem atentos o suficiente, ainda podem ver um homem parado no acostamento, acenando desesperadamente, tentando impedir outros de cometer o mesmo erro. Mas ninguém para. E, toda semana, um novo desaparecimento é registrado naquela curva. Tudo começou quando o historiador Jonas Medeiros, especialista em propriedades antigas, foi contratado por um grupo estrangeiro para investigar a história de uma antiga fazenda colonial no interior de Minas Gerais. O lugar, isolado entre montanhas cobertas por neblina espessa, era conhecido pelos moradores do vilarejo como Fazenda do Fim. Ninguém sabia ao certo de onde vinha o nome. Diziam apenas que ninguém que passou muito tempo ali saiu igual. O casebre de entrada da propriedade estava fechado com tábuas e correntes, como se alguém tentasse manter algo lá dentro. Jonas chegou ao local num fim de tarde nublado. A estrada de terra mal permitia o avanço de seu jipe. Ao atravessar o portão enferrujado, foi recebido apenas pelo vento, um vento estranho, que parecia sussurrar palavras incompreensíveis. A mansão principal se erguia no topo de uma colina, encoberta por trepadeiras secas. Tinha 3 andares, janelas com vidros rachados e uma torre sinistra que parecia observar a mata como um sentinela. Ao entrar, percebeu que o interior estava muito melhor preservado do que o exterior indicava. Havia móveis pesados ainda no lugar, quadros cobertos por lençóis brancos e uma escadaria em espiral que levava ao sótão. Uma lareira ainda tinha cinzas frescas. Mas não havia sinal de ninguém. Ele armou acampamento na antiga biblioteca, onde começaria sua pesquisa. Encontrou diários datados de 1831, escritos por uma mulher chamada Vicentina Duarte, filha dos antigos proprietários. Os textos falavam de vozes que vinham das paredes, de empregados desaparecidos e de uma criança que não pertencia à família, mas que vivia no porão acorrentada. Jonas, cético por natureza, anotava tudo com interesse acadêmico. Até que, na segunda noite, começou a ouvir o som de passos no andar de cima. Subia com lanterna na mão, mas não via ninguém. E sempre que voltava, os livros estavam fora do lugar. No terceiro dia, encontrou marcas de unhas na porta do sótão. E dentro dele, uma boneca de pano de olhos costurados e corpo perfurado com alfinetes. Ao tocá-la, uma janela se fechou com estrondo, e ele ouviu um grito de mulher vindo do jardim, embora soubesse que estava completamente sozinho ali. Naquela noite, teve um sonho estranho. Estava em um quarto antigo, sendo observado por olhos no espelho. Uma mulher com véu preto murmurava: "Você também vai escrever sua história aqui." Ao acordar, percebeu que alguém, ou algo, tinha escrito em seu caderno de anotações. Em uma caligrafia antiga e trêmula, estava a frase: "Ainda estamos aqui."
A partir desse ponto, a sanidade de Jonas começou a se desfazer. A casa parecia respirar. Os corredores ficavam mais longos à noite. Espelhos mostravam reflexos atrasados. Ele começou a ver, de relance, uma criança de vestido azul, sempre parada no topo da escada, olhando para ele. Nunca se mexia, mas desaparecia se ele piscasse. Jonas tentou partir, mas ao ligar o carro, a estrada simplesmente não estava mais lá. Era como se a casa estivesse isolada em outra dimensão, onde o tempo não obedecia às leis normais. Caminhou por horas tentando sair pelos fundos da propriedade e voltou para a frente da casa, mesmo tendo seguido em linha reta. A mansão parecia dobrar o espaço ao redor. Desesperado, decidiu incendiar a casa. Empilhou cadeiras, encharcou com álcool e acendeu. As chamas tomaram o salão principal com fúria. Ele correu para fora, vendo as janelas estourarem e a torre da mansão ruir. Mas, quando se virou para ter certeza de que havia destruído tudo, a mansão estava de pé, intocada. Nenhuma fumaça saía do telhado. E lá, na varanda, estavam os antigos moradores. Sem olhos, sem boca, cobertos de sombras. Sussurrando o nome dele. Hoje, se você for ao interior de Minas e perguntar pela Fazenda do Fim, vão rir de nervoso. Vão dizer que é só lenda, que ninguém vai lá há décadas. Mas, às vezes, quando o céu fecha e o vento sopra por aquelas matas, dá para ouvir sussurros, chamando alguém para voltar. E dizem que a última anotação no caderno de Jonas, encontrado por um grupo de trilheiros meses depois, era: "Eu também sou parte da casa agora." Joana trabalhava como assistente social no interior de Minas Gerais e, após um corte de verba no setor, foi remanejada para uma tarefa temporária: catalogar os arquivos de um antigo orfanato chamado Vila Lúgubre, que havia funcionado por quase 70 anos antes de ser fechado em 1994. O prédio ficava numa área rural isolada, envolta por árvores retorcidas e com uma estranha neblina que parecia nunca dissipar. A estrutura era imensa. 3 andares, porões subterrâneos e alas separadas por idade e sexo das crianças. No passado, abrigara centenas de órfãos, muitos dos quais desapareceram sem deixar rastros, embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente. Joana chegou com o carro da prefeitura num fim de tarde nublado. O caseiro que cuidava do lugar há décadas, um homem calado chamado Valdemar, apenas lhe disse uma frase antes de entregá-la a chave do prédio: "Evite o porão. E se ouvir passos, não responda." A frase ficou ressoando em sua mente, mas ela decidiu ignorá-la. Atribuiu ao medo de velhos supersticiosos. Levou consigo uma lanterna forte, água, alguns lanches e uma pasta cheia de papéis para preencher. Ficaria 3 dias lá, sozinha, apenas organizando documentos antigos e registrando o estado do prédio. Na primeira noite, Joana usou uma das salas reformadas para dormir. Mesmo assim, acordou às 3h17 da madrugada com o som de correntes arrastando no andar de baixo. Pensou ser Valdemar, mas lembrou que ele havia ido embora logo após deixá-la ali. Ainda assim, decidiu investigar. Desceu com a lanterna e não encontrou nada além de poeira, portas trancadas e teias de aranha. No corredor da ala leste, viu que uma das portas estava entreaberta. Quando se aproximou, escutou uma risada infantil abafada. O tipo de som que não se ouve com os ouvidos, mas com o estômago. Voltou apressada para o quarto, trancou a porta e tentou dormir. Mas teve um pesadelo. Sonhou com uma criança sem olhos, com a pele costurada ao redor da boca, que a encarava debaixo de uma cama e sussurrava: "A gente mora no escuro, mas você acendeu a luz." No segundo dia, Joana achou alguns prontuários antigos. Nomes de crianças com observações médicas perturbadoras. Muitos deles tinham a mesma observação final:
encaminhado ao porão para a contenção. Decidiu, contra sua vontade, procurar essa área. Achou a escada escondida atrás de uma estante no refeitório desativado. O corrimão estava coberto de ferrugem e a escuridão lá embaixo parecia ter peso. Quando desceu, a temperatura caiu bruscamente. O porão era um labirinto. Paredes de pedra, encanamentos pingando e celas pequenas com grades grossas. Havia uma maca de ferro e marcas de arranhões na parede. E, no canto mais profundo, uma porta de madeira com uma cruz invertida esculpida nela, e dezenas de unhas cravadas na madeira, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. Ao se aproximar, ouviu passos atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém, mas sentiu um sopro no ouvido e uma voz infantil dizendo: "Se você abriu, tem que ficar." Ela correu para a escada, mas cada degrau que subia parecia se alongar. As paredes fechavam ao redor. No fim da subida, tudo estava escuro. Sua lanterna falhou. Quando voltou ao térreo, percebeu que não estava mais sozinha. As risadas ecoavam por todos os cômodos. Ela tentou sair pela porta principal, mas a chave havia sumido. Todas as janelas estavam pregadas por dentro, o que não era assim quando chegou. Olhou pelo vidro e viu Valdemar, parado no portão, encarando o prédio. Mas quando ela gritou, ele sorriu, um sorriso largo demais, que rasgava o rosto até quase as orelhas. Joana passou a noite tentando se esconder. Mas as vozes não paravam. As risadas se misturavam a choros e súplicas. Ela começou a ver vultos pelas câmeras de segurança antigas que ainda funcionavam no saguão. Um deles era de uma criança parada de cabeça para baixo no teto do corredor. Outro, de uma freira sem rosto empurrando uma cadeira de rodas sozinha. Na manhã seguinte, a equipe da prefeitura foi até o local porque Joana não respondia ao rádio. Encontraram o prédio vazio, mas os documentos que ela havia preenchido estavam todos organizados e assinados com nomes de crianças desaparecidas décadas antes. No porão, acharam sua lanterna caída ao lado da porta com a cruz invertida, agora escancarada. No canto da parede, escrito com o que parecia ser sangue seco, uma frase estava rabiscada com letras infantis. Ela acendeu a luz. Agora é nossa. Desde então, ninguém mais dorme na Vila Lúgubre. Mas o caseiro ainda jura que, às vezes, vê uma mulher de branco no andar superior, com uma prancheta nas mãos e os olhos totalmente pretos.